Eita! Estamos aqui em mais um episódio do Teatro a Conta Gotas, nessa segunda temporada, que é uma temporada só de entrevistas com pessoas de teatro que fazem e desfazem aqui na cidade do Recife. E nesse episódio eu estou com José Manuel Sobrinho, que é um homem de teatro, literalmente, porque ele viveu a vida dele no teatro. E eu vou aproveitar então e já pedir para o Zé contar um pouquinho do que foi e do que está sendo essa carreira dele como homem de teatro. Oi, José. Oi, a Manuela de Jesus. Ela fala assim, oi, povo bonito. Agora a gente já olhou para ela como é linda essa menina. É uma menina incrível, né? Da luta e da criação e da educação. Estou muito feliz de estar aqui, Manu, porque eu tenho o maior respeito por você, pelo trabalho que você realiza aqui com essa equipe linda, aqui no Criatives, e acho muito bom poder estar aqui conversando com você e com o seu povo querido que está aí do outro lado. Você me pediu para eu conversar um pouco sobre o que é essa carreira. Essa carreira, minha gente, que ó, é um lastro. Talvez o que eu mais goste de dizer, sabe, Manu, sabe, pessoal, é que eu, de certo modo, sempre decidi sobre a minha carreira, que é uma das coisas que eu defendo para todo artista, para todo profissional, é que a gente precisa decidir sobre nossa trajetória. Então, eu olho para trás desse tempo todo, desde quando minha professora de língua portuguesa, lá no Colégio Paula Francinetti, em Prazeres, em 1972, disse, quem quer fazer teatro? Eu não sabia nem direito o que era. Em 72 eu falei, eu quero, e eu fiz um texto do Érico Veríssimo na época. Em 72, fiquei um tempão. Em 76 entrei no Teatro Experimental de Olinda e nunca parei e nunca saí. Mas eu sempre, de fato, decidi sobre a minha trajetória, e isso tem sido uma marca da minha luta. Como professor, como diretor de teatro, como educador, como artista, como gestor público, entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelas minhas decisões, e eu defendo isso, que todo artista precisa ser protagonista da sua trajetória. Em 76, eu ainda de menor, morando em Prazeres, já botando os guararapes, vi um anúncio de jornal, o prefeito de Olinda, Aredo Sodré, dizendo Olinda abre Centro Experimental de Teatro, com o jornalista e ator e diretor Valdir Coutinho. Fui bater em Olinda. Nunca tinha ido em Olinda. Nasci em Bezerros, morei em sítio a vida toda, nasci de parteira, quer dizer, toda uma formação muito, digamos, rural ou de comunidade lá em Prazeres, onde eu morava, não é? E eu vou para Olinda, atravesso o Recife, vou para Olinda, no Teatro Bom Sucesso, não foi no Teatro Bom Sucesso, era na Ribeira, no Mercado da Ribeira, e eu começo a ter aula e participo da fundação do Teatro Experimental de Olinda, e sou logo dirigido por Carlos Bartolomeu, um diretor que à época tinha um papel enorme, porque ele, professor da universidade, ele ainda não era professor da universidade, mas ele tinha uma vertente de educador muito interessante, um ensinador muito provocativo, e aí eu fiz De Bouleyrat, de Oswald de Andrade, a partir da obra de Oswald de Andrade, com direção de Carlos Bartolomeu, e fiz a estreia no Teatro São Isabel, dentro da Mostra de Teatro de Pernambuco, que estava acontecendo na época. E começo assim, e pouco tempo depois, eu já entro no SESC, em 77, como professor de teatro. Entro como instrutor em 77, em 79 minha carteira profissional é assinada como professor de teatro. Eu acho que eu devo ser uma das primeiras pessoas do Brasil que tem a carteira assinada como professor de teatro. Isso em 79, né? Não existia nem ainda satélites, muita coisa da organização dos artistas ainda estava muito embrionário. Eu entro no SESC, fico 42 anos, fico um tempo ainda no Teatro Experimental de Olinda. Em 79, eu fundo, junto com Carlos Lira e Mário Antônio Miranda, há 3 produções artísticas, que é uma companhia independente. Saio do Teatro Experimental de Olinda, e aí a minha vida segue. Como ator, me transformo em diretor rapidamente. Em 77 eu já estava dirigindo,
E em 78 eu já estava viajando para o interior do estado, fazendo espetáculos fora do Recife, que foi aí a minha, eu não bebo, mas poderia dizer assim, a minha cachaça, ou o meu norte, ou a minha diretriz, entender, e eu tenho certeza, Manu, que tem muito a ver esse meu começo de carreira com a minha decisão de ser municipalista, de entender que tudo está no município, de querer os municípios fortes e as pessoas, e de defender que cada um fortaleça o seu território. Isso está muito ligado à minha origem, ao Uhum. Teatro Experimental de Olinda, a 3 produções artísticas lá em Prazeres, Jabotão, e a entrada no SESC. Gente, eu queria dizer para vocês que esse Teatro a Conta-Gotas, né, é um Teatro a Conta-Gotas histórico, viu? Eu acho que em poucos lugares o José Manuel contou a história dele, como está contando hoje e vai contar ainda aqui no final desse programa. Então, se eu fosse você, eu assistia até o final, aproveitava, já seguir a gente, se você não segue a gente nesse canal, já compartilha com alguém que você gosta, porque, né, se o negócio é bom, já tem que compartilhar, não é verdade? Zé, você falou que sua carteira de trabalho foi assinada em 79 como professor de teatro. Eu estava lembrando aqui, se eu não estiver enganada, a lei que institui o curso universitário de teatro é de 76. Ou seja, realmente, acho que não tinha, acho que não tinha formado nem a primeira turma ainda da universidade de professores de teatro. Tinha não. E você já estava lá, carteirinha assinada. Eu devia ter trazido, eu ainda tenho. Olha só, que documento histórico. Eu vou pedir para ele tirar foto e depois a gente mostra aqui em algum lugar essa carteira de trabalho. E aí você fala que entrou já no SESC em 77. Eu fico no SESC 77 a 79 como prestador de serviço, trabalhando no SESC de Santa Rita, Sim. que é onde nasce o Grupo EASC, Grupo de Teatro Amador do SESC. Depois o grupo acaba em 79. Nesse mesmo 79 eu sou convidado aí sim a entrar no quadro de funcionários e aí eu sou transferido para o SESC de Casa Amarela. Lá no SESC de Casa Amarela a gente funda um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Renovação. Fico lá um tempo, acho que 4 ou 5 anos, aí eu sou transferido para Santo Amaro. Aí no SESC Santo Amaro, aí começa toda uma trajetória, porque surgem vários projetos, aí eu vou coordenar a cultura do SESC de Santo Amaro, depois eu me transformo em coordenador de cultura do SESC do Estado e depois gerente de cultura. Só mudou a nomenclatura, mas assim, responsável, digamos assim, por orientar, ou por provocar, eu não sei nem como é que eu digo, assumir a responsabilidade pela gestão da cultura do SESC nessa condição de, digamos, liderar esse movimento, foram mais de 30 anos. E Zé, enquanto você estava lá no SESC, eu acho que você foi responsável por várias questões, assim, no estado todo, né? Primeiro que a gente carece de política pública para a cultura. No passado, acho que ainda mais, assim, e o SESC, ele assumia um papel nos interiores, e onde aqui na capital, nos bairros que tem SESC aqui na capital, um papel assim de fomentador, e muitas vezes substituindo o papel do Estado, né? Eu acho que ainda hoje. Ainda hoje, não é? Ainda hoje, infelizmente, porque eu acho a atuação do Estado bastante precarizada, e isso eu não estou falando de gestão alguma. Estou falando do governo atual, estou falando que, de modo geral, Sim. a gestão pública da cultura para o Estado de Pernambuco, ela é muito precarizada. Ela nunca deu saltos de qualidade, sabe? Então, acho que o SESC continua sendo uma instituição que tem uma política de continuidade, que tem espaços que funcionam com critérios estabelecidos, que tem ações de formação aonde as unidades do SESC estão até hoje. O Estado ainda não conseguiu entender que é uma instituição para representar os 180 e tantos municípios que existem em Pernambuco e todas as pessoas que moram nesses lugares. Eu ainda acho a política pública estadual muito setorizada, a da cultura, né? Isso eu falo até hoje, eu não vi uma única política pública de cultura que pensasse o Estado na sua dimensão macro,
na sua diversidade, na sua territorialidade, nos seus trânsitos, infelizmente, eu ainda não vi. E você, como gerente de cultura, você tinha uma visão assim de interiorizar. Eu lembro, José Manuel foi meu chefe, então tive a oportunidade de ver ele trabalhando. E eu lembro muito, claro que o Sesc tem uma política de cultura muito forte na capital, com os festivais, com os grandes eventos, com os laboratórios de autoria, que também veio da sua gestão, né, pensar a literatura para além do livro, mas uma coisa que me chamava sempre muita atenção é que você pensava no interior, e eu acho que isso foi muito importante para a história de vários municípios que tiveram e que ainda hoje tem, né, a oportunidade de consumir teatro, música, artes visuais através desses projetos que o Sesc implantava. A política de cultura em muitos municípios realmente chega porque o Sesc chega. A cultura não, a cultura está. E talvez essa tenha sido o grande lance nosso de entender. Não se leva à cultura, ela está. Sim, né? Sim. Então, como você constrói possibilidades para que essa cultura que está, que existe, ela de fato assuma seu papel de protagonismo e ela cumpra um papel social, e ela cumpra um papel artístico, e ela cumpra um papel educativo, e ela seja efetivamente reconhecida na sua potência. E aí eu acho que nesse aspecto, eu vou dar um exemplo. Quando a gente estava começando a construir o projeto político de cultura do Sesc em Bodocó, a gerente da unidade disse, tem uma comunidade chamada Várzea de Dentro, que lá tem um reisado de couro. Esse reisado de couro está se extinguindo e a gente não pode, dentro desse processo de construção da política do Sesc, como é que a gente vai pensar estratégias para chegar no reisado da Várzea do Meio, que é uma comunidade afastada do centro urbano de Bodocó, e como a gente vai chegar sem ser apropriação, sem querer modificar a dinâmica daquele movimento cultural, mas chegar perto desse movimento e propor um diálogo para que ele confie, acredite e ele então se lance nessa possibilidade de construção. Então, para construir as políticas de cultura, e isso para o Sesc, para qualquer instância, eu defendo que é preciso estabelecer esse diálogo de escuta e de reciprocidade. Eu ir numa comunidade, escutar as suas questões e só escutar, aí isso não é política. Isso não é construção política, entende? É só, às vezes, invasão de território, né? Apropriação, invasão de território, dominação, o nome que a gente queira dar. O fato é que a gente precisa entender que a cultura existe, a gente não leva, né? E uma outra questão que eu acho que é fundamental na hora de você pensar política pública, ou de pensar política para instituição como o Sesc, ou qualquer uma outra instituição, é entender a importância de você potencializar novas centralidades. Então, tinha o centro de Bodocó, que é uma potência, mas a gerente da unidade, Andréa Pedrosa, ela tem um olhar pedagógico, ela disse, nós temos um movimento lá na comunidade Várzea do Meio que é potente. Então, a construção da política passa por essa relação que se constrói, você não consegue resolver, não é uma questão de resolver o problema, é uma questão de como construir possibilidades. Então, a política de cultura, e aí eu demorei para entender isso, não fui logo de cara, de começo, ela não leva. Ela estimula trocas, ela evidencia saberes, e a partir desses diálogos que se estabelecem, você constrói processos. Né? Você desenvolve processos. Então, política de cultura é processo. Política de cultura não é hierárquica, não pode ser hierárquica, ela não pode chegar como a solução do problema. Porque às vezes, na maioria das vezes, não é quem chega que tem a solução do problema. 90% das vezes é quem já está. Apenas precisa ter instrumentos para isso. Sim. Então, que eu ia falar aí, que é de você entender que trabalhar com políticas de cultura é você potencializar novas centralidades. Sim. Não é simplesmente trabalhar com aquilo que já está constituído. É descobrir na dinâmica o que é que tem para ser evidenciado e como essa troca se estabelece. Então, a cultura está, ela não se leva, né? E nesses anos todos, de Sesc, qual foi, assim, o maior aprendizado
E qual o projeto que mais te instigou, assim? Meu Deus, isso é difícil demais. Eram Eu muitos tenho, projetos. eu tenho uma paixão pelos laboratórios de autoria literária e pelas jornadas literárias, Sim, que tinha Seno Ramos e Cida Pedrosa como curadores na época que eu estava, e que a jornada literária Chapada do Araripe chegava a atuar em 15 municípios do Araripe. Eu acho a região do Araripe, que é aquela região de Exu, Araripina, Trindade, Bodocó, Granito, Oricuri, aquela região ali, eu acho ela muito colocada à margem pelas políticas públicas de cultura, sabe? sim. Parece a sensação que eu tenho é que só pensam no gesso, na Serra do Araripe, no Polo Gesseiro, e esquecem que ali tem uma potência gigantesca de manifestações culturais. E a jornada literária Chapada do Araripe fez exatamente o contrário. Mergulhou naquele universo e foi incrível. Assim como a jornada literária Portal do Sertão, que ia de Sertânia a São Caetano. Toda aquela rede de municípios, né? Então você via as pessoas chegando, alunos, estudantes, professores, a comunidade, escritores locais, escritores de fora, escritores do Brasil inteiro. Sabe que você tá assim, de repente você está com um escritor do Amazonas lá em Buíque, Sim. ou você está com um escritor de Mato Grosso lá em Arco Verde, ou sabe, de você perceber que a construção ela precisa ser a partir do diálogo entre os vários, entre os múltiplos, entre os diversos. E esses vários saberes, quando eles se encontram, eles sabem o que fazer, né? E é lindo o que eles fazem, né? Minha gente, a gente está no centro do Recife, no nosso espaço, na Sala Criativos Cultural. Então, se você escutar um barulho, um brega, um carro do ovo, é porque a gente está no centro da cidade, tá, minha gente? Então, não vai estranhando. Eu queria aproveitar também para dizer para vocês que a gente está com o Profissão Cultura também com uma nova temporada. No mês anterior, a gente recebeu a Cida Pedrosa aqui falando um pouco sobre o que é ser mulher, os desafios de ser uma mulher da cultura, porque nessa segunda temporada do Profissão Cultura só vai receber mulheres. E a gente vai estar gravando hoje também o segundo episódio do Profissão Cultura, que vai ser com a Luciana Azevedo, que vai ao ar ainda esse mês de maio, e ela também vai falar um pouco do Pernambuco Criativo, que ela pensou na gestão dela como presidenta da Fundap. Agora a gente está aqui com José Manuel Sobrinho, nesta segunda temporada do Teatro a Conta Gotas, que é a nossa playlist que fala sobre assuntos, temas variados, sobre essa linguagem incrível que é o teatro. Zé, você iniciou sua carreira como professor, logo foi diretor de teatro, passou a ser gestor de uma empresa, de uma instituição privada que era o SESC, que tinha uma dimensão enorme, não só no estado, mas no Brasil. Você também foi gestor público. E como é que estava o diretor e o professor de teatro no meio disso tudo? É, eu não sei. Isso aqui é um caderno. É um caderno que eu tenho anotado, manuscrito, tudo que eu fiz. Deixa eu ver se eu pego aqui um que é, é, tudo que eu fiz. Eu queria abrir uma página que tivesse sim, tudo, assim. Eu anotava assim, antigamente. Até 2 anos, até 2007, 2008, tudo o que eu fazia, eu anotava nesse caderno, que eu guardo com muito carinho. E eu quero dizer que isso não é coisa porque eu sou um homem de 65 anos. É porque e eu aprendi estudando muito, que memória é direito, né? Então, aqui está muito da minha memória, que ao mesmo tempo é a memória de muita gente e de muitos lugares nesse meu caderno de anotações. E eu vendo isso, sabe, Manu, às vezes eu me assusto, porque não tem como, às vezes fica parecendo que eu sou ufanista demais, que eu me valorizo muito, mas nos anos 90 eu chegava a ter 8 espetáculos em temporada em Recife.
Nossa, gente. Tá lá no. Quando eu vejo, eu sinto muita falta dos jornais por causa dos roteiros. Eu, certa vez, um amigo meu do Manaus, os aviões paravam aqui e entravam os jornais. E quando ele chegou em Manaus, ele me ligou. Zé, pelo amor de Deus, eu fiz uma escala em Recife, peguei os jornais. Zé, tem 8 espetáculos teus em cartaz. Como é que você consegue fazer isso? Na época, eu era secretário-geral da Confederação Nacional de Teatro. Porque, veio, Manu, eu tenho orgulho de dizer que eu fui da iniciativa privada, que é o SESC. Sim. Eu fui gestor público, presidente da Fundação de Cultura de Camaragibe por vários anos e depois presidente da Fundação de Cultura do Recife por apenas um ano. Eu coordenei um projeto de arte no sistema penitenciário, que é um capítulo à parte da minha vida. Foram 6 anos de um trabalho incrível, envolvendo sempre muita gente. Eu nunca fiz nada sozinho, sempre com muita gente. A produção cultural do Recife e da região metropolitana, em peso, fez espetáculos dentro das unidades prisionais de Pernambuco, aqui na capital, em Itamaracá, um projeto que se estendeu para Limoeiro, Palmares, a Pesqueira, então, na época do governo Arraes. Eu fui presidente da federação, eu fui presidente da Associação de Grupos de Teatro de Jabotão dos Guararapes, da Federação de Teatro de Pernambuco e secretário-geral da Confederação Nacional de Teatro, Confenat. Como que eu não sei explicar? E eu nunca parei. E eu sei onde eu me prejudiquei. Sim. Eu entrei na universidade com 17 anos, só me formei com 50. Na quinta tentativa de fazer a universidade. Passei pela antiga FESP, FUNESO, Universidade Federal de Pernambuco, em artes cênicas, que eu cheguei a ser jubilado porque não dava mais tempo. Depois, uma outra escola que eu esqueci agora, Rio 12, e finalmente me formei em literatura, em letras, na Fafiri, quando eu estava com 50 anos, eu entrei com 17. Então, está claro que no aspecto da formação acadêmica, científica, eu me prejudiquei. Mas eu não tenho queixas porque foram escolhas que eu fiz. Né? Nesse aspecto. O outro aspecto que eu também sei que eu me prejudiquei é na minha vida pessoal, porque eu não tinha tempo. É uma coisa muito pessoal, mas dá a entender. Por que eu conseguia fazer tanta coisa? Porque eu negligenciava determinadas coisas muito minhas. A formação científica da universidade. E vocês imaginem que eu trabalhei 42 anos no SESC. Quando eu saí, quando eu fui desligado do SESC, eu não tinha casa própria. Sim. Porque eu nunca valorizei a construção material. E isso eu não aconselho a ninguém. Então, assim, para poder fazer essa loucura de estar, eu abri mão de questões, digamos, mais minhas, de conviver mais com os meus irmãos, com a minha família, com os meus sobrinhos. Isso eu sinto que, de certo modo, ficou secundarizado. Porém, eu ganhei muitas outras famílias, eu ganhei muitos outros saberes, eu ganhei muitas outras materialidades, se eu for pensar na questão material. E construiu muita gente, né, Zé? Construiu eu ajudei, gente. Eu participei da construção da história de muita gente. Isso é. É verdade, muita gente se fez assim junto Isso dele. Isso eu não posso ter queixa de mim. Isso eu não tenho como ter queixa. E como eu não construí materialidades, eu não cobrava por isso. Mas é que eu sou bonzinho, é porque a vida me levou para esse caminho. Eu também tenho um pai e uma mãe que eram maravilhosos, né? Sim. Que não me cobravam nada, pelo contrário. Minha mãe era analfabeta, mas quando eu passei no vestibular pela primeira vez, para a FESP, hoje o UPE, saía nos jornais, não é? E eu dormia num beliche na parte de cima e saía nos domingos de manhã. E eu me acordei com minha mãe com os jornais, dizendo, meu filho, não é hoje o resultado? Eu comprei os jornais, minha mãe não sabia ler, era analfabeta. E eu, deitado, acordando assim, atordoado, abri o jornal, vi que eu estava aprovado em História pela FESP, hoje o PE, e a minha mãe pulou em cima de mim. Como é que ela podia estar tão feliz, tão vibrando, porque eu passei no vestibular, se ela não tinha noção do que era vestibular? Ela sabia que eu estava feliz. Ela sabia que era uma conquista. Então, meus pais eram assim. Né? Seu Eloy, que se foi mais recentemente, era outro, que embarcava em todas as aventuras que eu propunha. Então, eu também tenho uma família, meus irmãos e minhas irmãs,
muito, que me deu muito suporte, porque não me cobrou, eles não me cobraram nada, Uhum. e nem as minhas ausências. E nesses anos todos, você tem ideia de quantos espetáculos você dirigiu? 109. 109. 109 espetáculos, o número 109 eu estreiei faz 15 dias, Esquecidos por Deus, a partir da obra de Cícero Belmar. Vai estar aqui em Recife, inclusive, 14, 15, 16 de junho, lá no Mar Camarote do Sesc. Não sei se essa entrevista já vai ter ido ao ar antes disso. Já terá ido ao ar, minha gente, então já agenda aí. 14, 15 e 16 de junho, Teatro Mar Camarote, Esquecidos por Deus, de Cícero Belmar, um solo que eu dirigi com Murilo Freire, que tá, Murilo, tá incrível em cena. Eu convido todo mundo para ir ver, dentro daquela dinâmica de produção independente, que a gente montou esse espetáculo decidindo que a gente não dependeria de editais, nem para montar, nem para ele existir. O edital é complemento, porque edital não pode ser política pública de cultura. Edital é apenas um instrumento. Como diretor de teatro, eu não aceito mais depender do edital para poder dirigir um espetáculo. Por falar em edital, minha gente, tem uma pergunta aqui que eu vou até adiantar ela, que eu queria saber como é que você tem percebido o mercado cultural aqui na cidade. Antes da gente começar a entrevista, ele estava me contando uma história que, se der tempo, eu vou pedir para ele contar de como ele fazia o marketing nos interiores dos espetáculos que ele produzia na década de 70, 80, 90, né? E aí hoje, Zé, a gente está vendo como os artistas, como os grupos, eles estão dependentes dos editais, e como os editais cada vez mais estão escassos ou cada vez mais estão confusas as regras para você conseguir passar no edital. Como é que você vê tudo isso hoje? É tão difícil falar sobre esse assunto, porque a gente não pode se contradizer, porque a gente tem lutas. Eu vivi a luta da profissionalização. Uhum. Eu vivi a luta das diretas já, eu vivi a luta da anistia, eu vivi a luta da abertura, eu vivi a luta da Constituição de 88. Eu que eu digo assim, a minha geração viveu tudo isso. Eu montei um espetáculo chamado Um Barco Chamado Brasil, com texto de Romildo Moreira, que era com todas as questões de luta da cultura na época da Constituinte de 88. Tinha um projeto chamado Vamos Teatralizar a Constituinte, um projeto da Confederação Nacional de Teatro, que espalhou-se pelo Brasil, que eram várias experiências de grupos, e aqui nós, e o Te Amo, da Mostardinha, nós montamos 2 espetáculos tratando da questão das lutas da cultura para a Constituição de 88. Então, assim, qualquer coisa que a gente diga hoje, a gente precisa ter responsabilidade de não ser saudosista, Sim. Mas também não pode negar o reconhecimento de todas essas lutas que várias gerações travaram e que eu vivi essas gerações de luta, não é? De realmente, quando a atriz Beth Mendes se reuniu conosco, acho que foi, meu Deus, do Paraná, junto com Maria Helena Kiner, para a gente discutir as questões de como o movimento teatral brasileiro se posicionaria, na época o movimento teatro amador, se posicionaria frente às lutas e aos avanços para a Constituição de 88. Quer dizer, eu lembro como Beth Mendes, atriz, deputada federal, como ela foi enfática em dizer que ou a gente entendia que o Brasil é uma potência gigantesca e essa potência gigantesca precisava se juntar para poder conquistar avanços na Constituição de 88, ou a gente ia ficar à margem. Uhum. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de despolitização. Uhum. Um momento de despolitização das categorias e de uma certa apatia de entender que a luta política ela é necessária e urgente. E que a luta política não pode se restringir a um edital. Sabe? O edital é um instrumento e ganhou ares de política. E várias outras questões que são urgentes ficaram à margem. Por que a gente não consegue que o Brasil protagonize a luta pelo fortalecimento dos sistemas municipais de cultura? Por quê?
Por que a gente não chega no município brasileiro de pequeno, médio porte e o movimento cultural local não está na luta para garantir que tenha o Sistema Municipal de Cultura, que é ter uma secretaria estruturada, ter o Fundo Municipal de Cultura com recurso, ter o Conselho Municipal de Cultura, realizar as conferências. Por que a gente não consegue ver isso nos municípios brasileiros? Porque a gente está o tempo inteiro lutando para o edital, porque esse edital está equivocado, porque esse edital, porque agora esse edital está priorizando somente as pessoas pretas, ou as pessoas indígenas, ou as pessoas com deficiência. Isso são avanços gigantescos que jamais ninguém pode problematizar, não é? Por que a gente se despolitizou tanto? E isso não tem a ver com pandemia. Digamos que a pandemia foi um estupim para balançar a gente e dizer, olha, nessa política brasileira, a gente não é nada. Agora, a gente é muito como artista criador. Porque se não fôssemos nós da cultura, eu não sei o que teria sido do mundo agora na pandemia da Covid. Sim, sim. Eu não sei o que teria sido do mundo agora no período da pandemia, só que a devolutiva para nós das artes não é na mesma dimensão. Sim. Entende? Que é isso? Tinha uma coisa, Emanuela, que era muito forte nos anos 70, 80, 90. Não tinha uma igreja que não tivesse um coletivo de teatro. Os bancos, Bandep, Bradesco, Caixa Econômica, Banorte, Banco do Brasil, tudo tinha os grupos de teatro, sabe? As instituições, a Chesf, os Correios, porque as artes, entre 70 e anos 2000, com a retomada, com a abertura, com a redemocratização, as artes foram ganhando uma dimensão. Aí chega nos anos 2000 e isso se arrefece e a gente, de certo modo, perde a força. Sim. Então, eu acho que a gente está despolitizado, a gente não consegue reunir a categoria, porque na hora que a gente reúne a categoria, sabe a herança? Sim. Aí o pai e a mãe morrem e ficam 3 irmãos e os sobrinhos brigando por herança. É assim a política de edital. É você brigando por migalhas. E política de cultura não é isso. E política de cultura não é isso. Então, mas você falou sobre mercado. Então, no momento que todo mundo convergiu para lutar pelos editais, aí não tem edital que dê conta. Aí a gente desaprendeu a como fazer produção independente, a como dialogar com os outros setores da economia. Sim. Gente, é ingênuo o que eu vou dizer, eu não quero fazer mais nunca, porque não é a maneira correta, mas eu montei os cegos de Gelderrode pelas 3 exposições artísticas em 19 dias, e nós montamos, coletando recursos, com o comércio do bairro de Prazeres e Jabotão dos Guararapes. Não, veja, eu não estou querendo ser saudosista, nem estou dizendo que é para voltar a fazer isso. Não me interpretem mal. Mas quando a gente decidia que queria fazer espetáculo, a gente ia atrás. E nós fizemos um tal de livro ouro, que a gente saía pelos fiteiros, pelas lojas, e a gente montou os cegos de Gelderrode em 19 dias e estreou e ganhou um festival. Naquela época, os festivais competitivos eram fortes. Sim. Mas tem vários outros grupos e companhias que tinham outros sistemas de captação de recursos e abriram mão. A gente desaprendeu. Veja, a gente não sabe fazer negócios. É verdade. A gente não sabe fazer negócio. Não sabe fazer negócio. Porque o negócio da gente é preencher edital. É perder um tempo gigantesco preenchendo edital, pedindo carta de anuência. É uma coisa cada dia mais louca. Porque, vê, todo mundo comete crime. Mas as exigências só param em nós. Quanta gente já não fez desvio de recurso público dentro da cultura do Brasil nesses 500 anos? Agora, por que essa exigência desproporcional de comprovações incide em quem faz a arte e a cultura?
É engraçado que parece que a gente tem que provar primeiro que é inocente, Quando, sem ser culpado. quando nós não fomos aqueles que desviamos, Sim, nós artistas, eu estou falando, entende? sim. Porque se tem um ou outro da grande casta que se envolveu nisso, não foi a real produção da cultura brasileira. A real produção da cultura brasileira não se envolveu no pouco que houve de desvios de recursos públicos por conta da cultura. Sempre tem grandes castas no meio. Mas somos nós, os pequenos e os médios, que sofremos a pressão desse aparato do Estado, um Estado fiscalizador de quem faz. Sim. Quando quem tem que ser fiscalizado é o Estado. A lógica é invertida, né, Zé? Lógico. Zé, uma das coisas que mais me chama a atenção na sua carreira, né, é que você é um homem que se reinventa o tempo inteiro, assim. Você se reinventa quando você vira professor de teatro, você se reinventa quando você vira coordenador de cultura, se reinventa quando vira gerente de cultura, quando vira gestor público, você se reinventa na direção dos seus espetáculos e você se reinventa na sua vida. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você se sente ou se percebe, se você se percebe assim como um homem que se reinventa o tempo inteiro. Quando as pessoas me dizem, tinha uma experiência que eu não tinha vivido, que era o legislativo. Sim. Que eu estou agora assessor parlamentar da vereadora Cida Pedrosa, que é uma mulher que potencializa a cultura na Câmara de Vereadores do Recife. Eu nunca tinha entrado nesse universo do legislativo e acho ele absolutamente necessário, e nós artistas muito equivocados quando pensamos a nossa relação com esse poder legislativo. Sim. Ali dentro se decide muita coisa, e ali dentro a gente precisa do aporte e não do banco de, sabe, aquele balcão Sim. de interesses. É muito difícil fazer política pública, e aí eu também quero falar do outro lado. Como gestor público, a minha maior dificuldade foi lutar contra o balcão. Porque a nossa categoria se educou indo na carteirada também, na política de balcão. Isso não é um problema só do gestor público, não. A política de balcão só existe porque tem quem vai lá tentar uma negociação, às vezes escusa na paralela, sabe? Para poder se beneficiar. A questão da política de balcão na cultura, ela não é um problema gerado exclusivamente pelo gestor público. Ela é muito validada por nós artistas e produtores culturais. Isso tem que acabar. A Câmara de Vereadores, ela pode ser uma potência de luta contra isso. O mandato de Cida luta muito contra essa política de balcão. Luta muito pela formulação de políticas sustentáveis ou de políticas que garantam... a palavra sustentabilidade está gasta, ela já está desgastada porque ela já caiu no descrédito, mas é isso. Políticas que garantam continuidade e profundidade e vida justa para quem trabalha com arte. Eu não uso mais a palavra sobreviver. Deus me livre, eu não quero ser uma artista que sobrevive fazendo arte. Eu quero ser um artista que vive fazendo arte. Se eu tenho outros empregos, ok. Mas tem gente que não tem outros empregos e que é justo e merece que ele viva e bem do seu trabalho como artista, produtor, técnico. Não é? Então, me perdi na tua pergunta, mas eu queria falar sobre o reconhecimento, né? Sim. Não, gente, eu não percebo. Eu não percebo. Estou fazendo mestrado. Olha só, ele disse que terminou a universidade tarde, mas ele já está fazendo mestrado. Estou dando um trabalho para o meu orientador, o professor Vilde, tenha paciência comigo. Ele é um doce, mas ele está certo quando ele me pressiona, porque ele diz: seu corpo precisa estar preparado para a pesquisa. Seu corpo precisa estar preparado para o estudo. Senão, o seu mestrado não vai ter a potência justa com a sua trajetória. Sim. Sabe, o meu orientador, ele cobra de mim uma pesquisa profunda, ele cobra de mim uma teoria profunda, mas ele diz: eu não estou querendo somente que você seja um excelente teórico, um excelente pesquisador. É preciso que o seu mestrado seja justo com a sua própria trajetória. Isso é um desafio para mim, porque eu não tenho esse corpo da pesquisa, essa pesquisa acadêmica, sabe? Então, eu estou fazendo mestrado, estou preocupado em entender, na cidade do Recife,
como se desenvolveu a cultura no ambiente escolar da cidade do Recife de 2013 a 2020, mais ou menos nesse período. Uhum. E uma coisa eu já percebi, sabe? Que ou a gente entende e trabalha a escola como um ponto de cultura, Sim. como um ambiente potencial para a produção da cultura, não é só escoar, onde ela aconteça, ou a gente não muda esse país, sabe? Uhum. O meu mestrado já começa a me mostrar isso, que eu já tinha uma certa, digamos, noção pela minha vida de trabalho, mas que está me mostrando. Agora, na Conferência Nacional de Cultura, uma das grandes questões que está lá, como um dos indicadores a escola brasileira precisa se reconhecer como um ponto de cultura. E que esse ponto de cultura dentro da escola brasileira não é uma invasão da política de cultura no ambiente da política de educação. É um diálogo dessas políticas. Assim como a escola não pode não dialogar com a política de saúde, Sim. com a política de desenvolvimento social e com a política de desenvolvimento econômico. Então, o ambiente da escola, seja que nível for, se eu fosse um prefeito e eu fosse fazer uma creche, eu já pautava um programa de artes, de cultura na creche. Enquanto a creche brasileira não tiver um programa de cultura que faça com que se entenda que a cultura é um direito, Sim. A cultura é um bem e precisa ser acessível a todo mundo, porque isso não aconteceu, acho que a gente não conseguiu dar o grande salto civilizatório em relação a entender qual é o papel da cultura no país como o Brasil. A escola precisa se entender como um centro de produção cultural, como um ponto de cultura, usando a expressão que a gente teve na época do ministro Gilberto Gil, né? Um ponto de cultura com políticas e com orçamento. Não se faz política de cultura sem orçamento. Essa é uma questão fundamental e estruturante, seja no município pequeno, seja no município gigantesco. A Lei Aldir Blanc, ela pode ser a grande virada. Sim. Mas se nós, artistas e gestores, não nos prepararmos para isso, ela vai ser apropriada pelos gestores que estão mais afim de dinheiro do que de política, e a gente tem que estar muito atento, em qualquer lugar que você estiver. Acompanhe no seu município como é que a prefeitura está cuidando da Lei Aldir Blanc, porque pela primeira vez no Brasil a gente tem orçamento federal para a cultura em todos os mais de 5 municípios brasileiros. E o que vai ser feito com esse dinheiro, a gente tem que tomar parte dessa decisão. Outro detalhe, a política de cultura de um município, seja pequeno, médio ou grande, ela não pode ficar restrita ao orçamento que vem na Lei Aldir Blanc. O orçamento da Lei Aldir Blanc é a parcela federal. A gente precisa ter a parcela estadual e a parcela municipal. Enquanto a gente não conseguir ajustar esse tripé de orçamento na política pública da cultura, a gente vai avançar pouco. Um desafio enorme, né? Mas é bom e ele é possível e ele existe. Porque pela primeira vez a gente tem recurso federal todos os anos em todos os municípios brasileiros. E a gente tem que saber usar bem isso. Ai, gente, tinha que ser uns 3 programas com o José Manuel subindo, não era não? Olha só, a gente está chegando ao final do nosso Teatro a Conta-Gotas. Esse programa que é pensado para você que gosta de teatro, que tem desejo de conhecer ainda mais sobre essa linguagem. E nessa segunda temporada do Teatro a Conta-Gotas, a gente está recebendo pessoas incríveis, maravilhosas, que falam um pouco da história delas e como essa história muitas vezes se entrelaça com a história da própria cidade, do próprio estado, como é a história do José Manuel. Essa aqui é a Criativos Cultural, que é uma escola de teatro, um cowork cultural e uma produtora de conteúdo para as redes. A gente se diz um hub criativo porque a gente mistura essas coisas todas. Somos uma pequena empresa, então se você quiser de alguma maneira ajudar a gente, fala com a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, @criativoscultural. Segue a gente aqui no YouTube, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho que aparece. Assiste os outros programas desse canal, a gente vai deixar aqui a playlist para você se inscrever.
Ativa a sineta para você não perder nenhum programa que a gente coloca no ar. E Zé, quais são as suas considerações finais? As considerações finais é que tudo está começando. Tudo está começando. O mundo é lindo. A gente está vivendo um momento de muita potência. A gente precisa buscar as verdades, porque tem muitas mentiras por aí. A arte, ela não tem como objetivo dizer caminhos verdadeiros ou errados, mas ela tem como gerar possibilidades para a gente pensar o mundo, mas para a gente se divertir também. Eu não tenho nenhum preconceito de associar a arte também a esse território de diversão, mas nunca ir isolado somente a diversão, né? Essa potência de construção de uma sociedade mais justa, que parece uma coisa careta, mas que não é, sabe? A arte tem essa potência. Principalmente, eu acho que o teatro é o lugar de juntar as pessoas. De juntar as pessoas para fazer teatro e de juntar as pessoas para ver teatro. Por isso que há um bom tempo meus trabalhos são todos abertos. Eu mudo o começo da peça, eu mudo o final, eu mudo o meio, eu boto o começo pro fim, porque eu acho que eu quero experimentar isso, sabe? O teatro sendo esse lugar em que a gente pode desconstruir para, quem sabe, chegar alguém na plateia e dizer, porra, construir, descobrir, sabe? Então, hoje eu estou fazendo, eu tenho 2 espetáculos agora, o Formigas Bebem Absinto no Armazém do Caos, que eu dirigi para a Companhia Oxente de Atividades Culturais da Paraíba, João Pessoa, que já tem 2 anos e que está numa trajetória, acho que já pertinho de fim de carreira, e acabei de estrear também na Paraíba, na cidade de Caaporã, que é ali pertinho de Goiânia, o Esquecidos por Deus. Vou dirigir a atriz Augusta Ferraz agora num trabalho sobre Bárbara de Alencar, um espetáculo chamado Bárbara. E tem outras coisas que eu ainda não posso dizer porque quem me convidou pediu para não falar, mas eu não abro mão dessa condição de artista, sabe? Sim. Dessa condição de eu preciso estar vivo. E para estar vivo eu tenho que estar pensando. Para mim o teatro é a arte do encontro, mas dos desencontros também. É a arte dos acertos e dos desacertos, mas é a arte da conversa, do enfrentamento. A gente está junto, a gente está olho no olho, e o espectador é essa figura viva, ativa, que tem potência e capacidade, inclusive, de modificar o espetáculo. Então, às vezes, o espectador me diz uma coisa, e depois não é que ele tem razão. Vou modificar essa cena. Vou fazer. Não tenho nenhum pudor de fazer isso, sabe? Sim. Não tenho nenhum pudor. Na estreia do Esquecidos por Deus, Leidson Ferraz fez uma série de considerações. Eu já modifiquei uma cena. Você não tem posição firme? Tenho. Inclusive para saber quando eu posso melhorar meu espetáculo a partir de uma observação de um pesquisador, de uma pessoa da plateia. Eu estou totalmente aberto, não quero nada que me amarre, que me prenda, quando eu penso em processo de criação, sabe? Uhum. E é isso, minha gente bonita. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final desse programa. Acompanhe a gente aqui nas redes. Eu não sou novela, mas vale a pena me seguir. Eu também. Deixa eu falar. @José Manuel Sobrinho Oficial. Por favor, me segue lá. Me marca. Porque eu acho que a gente vive esse momento hoje. Sim. Né? Esse momento de encontro por outros caminhos também. Um beijo e até o próximo Teatro Conta Gotas. É linda essa canequinha. Essa caneca é linda. Eu vou pedir para tu contar um pouquinho da tua carreira, que pouquinho já é muito, né? Tu vai fazer um panorama. Misericórdia. Aí depois eu pergunto que tu foi gerente do SESC por 40 anos, né? Gente, eu trouxe uma roupa folgada, uma roupa apertada, meu Deus. Vai ficar estourado. Quer um pouquinho? Não. Porque eu escolhi a camisa errada. Tá apertadinha. Essa camisa de maconha eu gosto. Ela é bonitinha, legal. Aí eu pergunto... Mas não é de maconha não, minha gente. Ela é de azeitona, um pé de azeitona. É de azeitona.